Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, nós vamos ler os versículos 16 e 17. Pedir agora para que todos estejam em silêncio, reverência, gente, total no momento da palavra. Este é o momento mais importante do culto. Não que os demais não sejam, mas vamos agora prestar atenção no que Deus tem para nós. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Digam amém. Cadê ele tecladista? Sem um fundo até, por favor, pastor. Sem fundo, obrigado. Quantos gostaram aqui, gente, dos pastores estrangeiros que estão com a gente? Diga amém. Amém. Então vocês vão falar em espanhol com eles hoje. Toca ou não toca? Quem toca? Amém. Sim ou não, gente? Tem coragem? Sim. Então vocês vão dizer assim: Hermana Juan. Hermana Juan. Hermana Erika. Hermana Erika. Bienvenidos. 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 En el nombre. En el nombre. De Jesús. De Jesús. Viu? Agora só vocês, sozinhos. Eles entenderam, gente. Vocês são uma bênção, viu? Escutaste, pastora? Amém, amém. Bem-vindo. Obrigada. Estou muito feliz também essa manhã. Está com a gente o irmão Adelson, uma bênção, um amigo de muitos anos. Desejamos seu coração estar cultuando conosco. E, meus irmãos, essa igreja é uma igreja feliz, é uma igreja de povo alegre. A gente é simples, mas a gente gosta de estar misturado, de estar junto. A gente gosta de estar junto. Então, não fique assim triste quando você chega aqui, já chega abraçando, já chega se jogando. A gente gosta de chegar assim, comendo, estar junto, falando. Esse é o perfil da nossa igreja. Então não fica aí, né, no seu cantinho, lá paradinho, como um tímido. Não, se joga, porque a gente gosta desse calor humano. Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17. Quantos acharam? Digam amém. Vai colocar no telão, meu bem? Dá para pôr? Dá para pôr? Então vamos lá? Eu vou ler junto com vocês. Diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Repitam vós, deixa no versículo 17, por favor. Versículo 17. Repitam vós mim, não se põe vinho novo em odres velhos. Pelo contrário, se põe vinho novo em odres novos. Vira para alguém que está perto de você e fala assim: não pode colocar vinho novo em odres velhos, mas só pode colocar vinho novo em odres novos. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, aqui está a sua palavra, Pai, de ser administrada esta manhã. Nós já estamos sentindo a tua presença fluir de uma maneira sobrenatural. Nós sentimos o teu Espírito aqui desde o início desse culto, falando aos nossos corações sobre arrependimento, sobre a necessidade de querermos fluir no teu rio, neste rio que jorra para toda a eternidade. E neste momento, Pai, nós vamos entrar na tua palavra, pregar a tua mensagem que é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E é por isso, Pai, que eu te peço: abra os nossos ouvidos, as nossas mentes e corações, para que possamos nutrir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que não seja eu, mas que seja o Senhor que fale a tua igreja. Que eu diminua ou o Senhor cresça. Seja conosco, Pai, agora e para sempre. Se você pode, diga amém. Aplaudindo a Jesus mais uma vez. Meus amados irmãos, eu estava meditando em qual mensagem traria no dia de hoje. Como vocês sabem, aqui na nossa igreja nós temos o hábito de trabalhar com série de mensagens. Série de mensagens, elas são estrategistas, para que a gente entenda qual que é o propósito de Deus direcionado para nós, diante de uma fase, um período que muitas vezes nós nos encontramos ali, talvez desanimados, talvez querendo parar, quem sabe pensando em ficar, sabe, cogitando em dois pensamentos, como diz as Escrituras, um dia em cima do muro, outro
dia lá embaixo. Então, uma série de mensagens, elas nos ajudam a gente a refletir sobre as nossas vidas e nos trazer de volta para um lugar de origem, que é um lugar da presença de Deus. E eu não sei se vocês perceberam, desde o começo deste culto, Deus está falando conosco em mergulharmos, em avançarmos e irmos além. Porque nós estamos enfrentando, como cristãos, temos enfrentado um grande desafio. Retira essa garrafa aqui, por favor. Um grande desafio em viver uma vida plena de Deus. E quando nós falamos da plenitude de Deus, é viver uma vida, gente, genuína do Evangelho. Quantos estão percebendo isso? Não, gente, não se distrai com a garrafinha, não, aqui, ó, presta atenção. Eu não sei se vocês perceberam que está cada dia mais difícil as pessoas se conectar com Deus através do Evangelho. Cada vez que a gente conversa com um cristão, eu estou falando como cristão, a gente não sabe se ele realmente é convertido ou convencido, porque as suas palavras, as suas atitudes ou as suas ações não diz nada daquilo que o Evangelho nos ensina. Então há uma preocupação muito grande, principalmente aqui da parte de líderes, pastores dessa igreja, em trazer a igreja para o genuíno Evangelho de Cristo, para verdadeiras escrituras que nos levam verdadeiramente a ser crente de verdade. E o que me chama a atenção é que quando nós vamos nos evangelhos, nos 4 evangelhos, João, Marcos, Lucas e Mateus, nós vamos observar que Jesus, quando ele começou a pregar o Evangelho, a proposta de Cristo sempre foi trazer arrependimento. A primeira palavra que Jesus fez quando ele iniciou o ministério foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, o que Jesus quer nos ensinar através dos evangelhos? Para que o reino, para que a cultura do reino dos céus faça parte da minha vida, da minha essência, há uma necessidade de nascer de novo. Há uma necessidade do novo nascimento. Há uma necessidade de arrependimento. Porque se não há arrependimento, não há mudança de caráter. Se não há arrependimento genuíno, não há uma vida nova no Evangelho, não há uma vida nova em Cristo. A gente vai ficar sempre dando cabeçadas para lá e para cá. E a gente às vezes não vai entender por que as nossas vidas não prosperam. Então, meus irmãos, Jesus, ele sempre usou histórias do dia a dia para explicar verdades profundas sobre o reino de Deus. Até porque Jesus sabia que as pessoas elas precisavam de exemplos simples para elas entenderem qual é a cultura do reino, qual que é a proposta do reino. Então Jesus sempre vai falar por parábolas. Jesus sempre vai usar na nossa linguagem aqui em português uma linguagem figurada, sim ou não? Sim. Para exemplificar alguma coisa, para instruir e ensinar os seus verdadeiros discípulos a como viver uma vida de acordo com os seus propósitos. Então aqui em Mateus, no capítulo 9, nos versículos 16 e 17, que nós lemos, Jesus ele está falando sobre o vinho novo e os odres velhos. E eu não sei se vocês sabem o que significa um odre. Alguém aqui sabe? Já teve a curiosidade para pesquisar o que é um odre dentro da cultura judaica? Um odre, gente, era um couro de uma cabra. Uma cabra, vocês conhecem cabra, né, gente? Eu nunca vi uma cabra, mas eu sei que existe uma cabra. Esse couro ele era preparado para um processo de preparar vinho ou qualquer algum tipo de líquido. Só que com o passar do tempo, se esse couro ele não fosse manipulado, automaticamente ele ficava enrijecido, duro. Ele ficava sem flexibilidade para ser utilizado. Então, dentro dessa cultura, os odres eram feitos de couro. Então, quando novos eram flexíveis, eles conseguiam se expandir com vinho bom, com vinho novo. Mas não se podia deitar vinho bom dentro de um odre velho. Porque o que acontecia? Destruía tudo. Não tinha essência. Não dava química, como se diz, né? Não tinha jeito. E com o tempo, o vinho ficava seco.
vinho ficava amargo, ruim, sem sabor, porque o couro, com o passar do tempo, ele ficava enrijecido, duro, quebradiço. Então Jesus, ele usou, dentro de uma cultura, um exemplo, né, daquele povo, para dizer que assim é a vida do cristão. Assim deve ser a vida do Evangelho. Não se pode deitar, ou seja, colocar vinho bom em odres velhos. O que Jesus quer dizer com isso? As nossas vidas espiritualmente, principalmente nessa geração líquida, né, espiritualmente falando, como descreveu o bom autor sociólogo Bauman. Alguém já ouviu falar daquele Zygmunt Bauman? É um dos grandes sociólogos famosos, né? Ele fala que nós estamos vivendo numa geração líquida, rasa, vazia, sem essência. Pessoas que você conversa não tem conteúdo. Você não consegue fluir uma conversa, gente, com a maioria das pessoas. Eu não sei se vocês têm tido essas experiências. Você às vezes chama uma pessoa para bater um papo, você diz, vamos conversar sobre, sei lá, sobre esporte que seja. A pessoa não consegue fluir, porque nós estamos vivendo numa geração com a mentalidade fechada, que não tem curiosidade para algo mais. Pessoas que já perderam princípios e valores preciosos que antes a gente nutria como sendo algo importante, e hoje a gente já abriu mão. Hoje as pessoas não têm interesse em se aprofundar em coisas que realmente vai elevar, que vai te fazer crescer, que vai te fazer avançar. E isso a gente pode trazer para os dias da nossa igreja. E como cristãos, que nós estamos vivendo essa fé superficial, essa fé líquida, essa fé rasa, sem profundidade, sem compromisso com o real evangelho genuíno de Jesus. São crentes, gente, no discurso, mas no dia a dia os seus valores, dentro das suas verdades práticas, no seu dia a dia, essas pessoas estão com as suas vidas completamente moldadas à cultura deste mundo. São pessoas que até vêm à igreja, são pessoas até que dizem, eu sou crente, mas no seu dia a dia, os valores que elas professam, as suas práticas de vida, são de pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus. Isso é muito triste. São como os odres velhos, rígidos, incapazes de perceber a transformação que o Espírito Santo deseja fazer em cada um de nós. É por isso que muitos, quando chegam neste lugar para prestar culto a Deus, não conseguem, porque continuam a viver e a praticar os hábitos velhos, os hábitos antigos, os pecados de costumes, as mentiras de costumes, a moral de costumes que este mundo incute em nós, dizendo isso é o certo, e a gente descarta o mais importante, que é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 4, dos versículos 22 ao 24, coloca aqui para mim. Apóstolo Paulo, em Efésios 4, versículo 22, alguém pode colocar aqui? O apóstolo Paulo, ele nos chama a abandonar esse velho homem. Efésios 4, 22 ao 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se de que, gente? Não, está muito baixo. Dispam-se do velho homem, que se corrompe por quê? Vocês estão aqui, tomaram café? Paulo, ele está nos chamando, volta lá. Paulo, ele está nos chamando a nos despir do velho homem, que nos corrompe, que faz com que a gente decline ladeira abaixo, fora de um propósito maior. Para quê? Versículo 23. Para serem renovados no modo de pensar e, versículo 24, se vestirem do novo homem, criados para ser semelhante a Deus em justiça, santidades provenientes da verdade. Olha que tremendo isso. Mas pastor, em pleno culto de domingo, sim, porque nós precisamos deixar as práticas mundanas, deixar de vivermos uma vida que não coincide com a proposta do Evangelho. Isso significa que não dá, meus irmãos,
vivendo do mesmo jeito que antes. Eu não posso querer mergulhar nas águas do Espírito, mas continuar pecando, continuar no adultério, continuar na fornicação, continuar mentindo, continuar maldicente, continuar rancudo. Eu não posso querer viver o novo de Deus sem querer deixar as coisas do mundo, sem querer deixar o pecado morrer para o velho homem. Não pode, não mistura. É como água e óleo. Você já pegaram água e misturar com óleo? Não dá liga, gente. Não dá liga. Muitos querem as bênçãos, mas não querem mudança. Querem a graça, mas não querem comprometimento. Querem a promessa, mas não querem renunciar. Isso não funciona. O vinho novo da presença de Deus não pode ser colocado em odres velhos de uma religiosidade vazia e de um cristianismo sem essência. Não dá liga, gente. Não funciona. Ah, pastora, você não sabe como está a minha vida. Minha vida vai de mal a pior. Será que você já refletiu? Como tem sido a sua maneira de viver? Como que você está vivendo verdadeiramente o Evangelho? Será que você está como aqueles fariseus religiosos? Eram santos por fora, de aparência, viviam uma vida aparente, mas o seu dia a dia não condizia com o que eles diziam, com o que eles pregavam. O Evangelho, gente, não é um ajuste na vida velha. Eu vou repetir: o Evangelho, a vida do Evangelho, não é um ajuste na vida velha. O Evangelho é um chamado para uma transformação completa. É completa, é plena. Não é mais ou menos. Ah, é só um pouquinho aqui, um pouquinho não tem problema. O Evangelho é plenitude de Deus em nós, em todas as nossas maneiras de ser, viver e agir. Será que você pode aplaudir Jesus Cristo? Aleluia, aleluia. O Evangelho é uma chamada de Deus para uma transformação completa. Deus quer nos encher com seu vinho novo. Quantos querem esse vinho? Diga: eu quero. Quantos desejam esse vinho novo de Deus? Aleluia. Quantos desejam? Às vezes a gente nem quer. Sabe por quê? Porque a gente quer as bênçãos de Deus. A gente quer uma belinha ali, um pouquinho da oportunidade das bênçãos de Deus, dos benefícios de Deus. Mas a gente não quer largar o velho. A gente não quer morrer pro velho. Nós precisamos abandonar os odres velhos de um cristianismo superficial, religioso, medíocre, hipócrita, sem compromisso real. Se quisermos verdadeiramente, meus irmãos, vivermos a plenitude do reino, nós precisamos estar dispostos a querer ser renovados por Deus, deixando para trás tudo que nos impede de viver uma fé genuína no Evangelho de Cristo. É difícil dar glória. É difícil dar glória. São séries de mensagens. Nós falamos na semana passada sobre mentalidade de órfão e mentalidade de filho, lembra? E hoje nós precisamos continuar, meus irmãos. Deixar os hábitos antigos para que o novo entre definitivo e faça a obra completa em nós. Você sabe por que muitas vezes as bênçãos de Deus tardam a chegar? Não é porque Deus não quer, é a gente que pede. É a gente que pede as bênçãos de Deus em nós. E a gente ora, e ora, e ora: Deus, me dá isso, eu preciso daquilo. Mas a gente não larga o velho. A gente não larga, não abandona os pecados. A gente não abandona as práticas mundanas. A gente não deixa de ser o velho homem. Vinho novo. Repita para alguém que está do seu lado: fala, vinho novo. Vinho novo. Representa a novidade do Evangelho. Agora fala alto: vinho novo. Vinho novo. Representa o melhor que o Evangelho veio trazer. Por isso que Mateus começa: ninguém deita vinho novo em odres velhos. Ninguém. O vinho, gente, simboliza a graça de Deus. Quantos aqui estão sentindo a graça de Deus essa manhã? João capítulo 1, versículo 17 diz: porque a lei foi dada por Moisés, sim ou não? Mas a graça e a verdade veio por quem? Por meio de Jesus Cristo. E os fariseus, eles queriam continuar praticando os velhos
pessoa de Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Que por mais que você se esforce, nunca você vai alcançar. Você nunca vai alcançar. Mas quanto mais você mergulha em Cristo, quanto mais você quer desejar Ele, deseja Ele, busca Ele, mais a graça de Deus revela em você. É isso. Imagina um motorista que tenta abastecer um carro moderno. Vocês que são homens aí. Imagina um motorista pegando ali, tentando abastecer um carro moderno com combustível adulterado. Qual que é o resultado, gente? Qual que é o resultado? Catástrofe, gente. Não flui. Não funciona. A graça de Deus é assim. Ela não se mistura com o legalismo humano, com essa vida de hipócritas religiosos. Aleluia. Por isso que Jesus ele nos chama para uma fé verdadeira. Jesus sempre confrontou e irá sempre confrontar os hipócritas religiosos. Jesus sempre vai chamar as pessoas para viver uma fé genuína. Jesus sempre vai confrontar. E vocês vão ver isso quando vocês leem os evangelhos. Eu acho lindo que o apóstolo Paulo vai na onda de Cristo e é maravilhoso quando você lê as cartas, as doutrinas que nutrem a nossa fé. É maravilhoso, gente. Em várias ocasiões Jesus mostrou que o problema das pessoas não estava afora, mas estava no coração delas. Jesus sempre apontou isso, sim ou não? Por que foi necessária essa nova aliança através de Cristo? Porque as pessoas viviam de aparência o tempo inteiro. Os legalistas, que eram judaizantes, eles colocavam regras que nem eles praticavam. Além da lei de Moisés, eles tinham mais de 930 regras que os fariseus obrigaram as pessoas a cumprir. Não podia colher as espigas no dia de sábado. Não pode curar um leproso no dia de sábado. Não pode isso, não pode lavar as mãos, não pode lavar os pés. E eles deixavam de praticar o óbvio. Misericórdia, bondade, benignidade, amor ao próximo. Eram hipócritas, religiosos. E assim nós somos muitas vezes. Por conta desse evangeliquez que nós vestimos, que nós incorporamos, nós vivemos uma vida sem essência, gente. Sem essência genuína do Evangelho. Às vezes o Espírito Santo está fluindo, quer fluir. E aqui o pregador, quem está ministrando, tem que gritar: dá glória. Que a gente não consegue mais. Hipocrisia. Evangélico, hipócrita. As coisas estão pegando pesado. É a Bíblia que diz, não sou eu não. Ninguém pode deitar vinho novo em odres velho. Não dá match. Não é assim a palavra? Não dá liga. Não funciona. Quando a gente olha alguns casos que Jesus confrontou esses hipócritas religiosos, trazendo para a verdadeira fé, a genuína fé, o Evangelho de Cristo, nós vamos ver lá o jovem rico, Mateus capítulo 19, não precisa colocar. O jovem chegou até Jesus perguntando o que ele precisava fazer. Quem conhece? Para ter a vida eterna. O que Jesus fez? Conhecendo o coração dele? O que ele disse? Ele era um religioso, ele cumpria todos os mandamentos, sim ou não, gente? Não comigo? Mas Jesus viu que o seu coração estava preso aonde? No dinheiro. E quando Jesus pediu que ele vendesse tudo os seus bens, o que ele fez? Olha a religiosidade hipócrita. Ele se entristeceu, virou as costas e foi embora triste. Muitas pessoas frequentam igrejas. Muitos de nós frequentamos igrejas. A gente sabe versículos bíblicos e a gente até faz algumas boas ações por aí. Mas muitas pessoas não estão dispostas a abrirem mão daquilo que as impede de viver uma fé genuína. São como odres velhos. Querem a bênção, mas sem mudança de vida. Querem um evangelho que não se encaixe. Querem um evangelho que se encaixe com os seus desejos sem precisar renunciar a nada. Gente, não existe evangelho sem renúncia. Não existe uma vida do evangelho sem renúncia. Não existe. Os fariseus e a religiosidade vazia. Mateus capítulo 23, versículo 25 e 28. Quando nós olhamos, Jesus confrontou os fariseus por quê, gente? Por fora pareciam santos, e não, mas por dentro estavam como sepulcro. Gente, é pesado. Era Jesus que arrebentava com esse povo religioso, cheio de regras, cheio de não me toques, mas dentro eram como sepulcros caiados. Ele disse que eram como copos sujos por dentro, ou sepulcros caiados, ou seja, bonito por fora, mas podre por dentro. Você já conversou com gente assim? Que a
aparentemente, às vezes, ela está até bem vestida. Sabe até aquelas irmãs do coque? Não tem nada contra. Aquelas irmãs do coque, aparentemente santas, né? Mulheres de oração. Mas quando abre a boca, aquela pessoa é venenosa, é maldicente, fofoqueira, fala mal de A, de B, de C, não gosta de fulano, tem rancor, tem raiva, tem mágoa, não libera perdão. É assim, os sepulcros caiados, por fora bonito, está no ciclo de oração, está orando, subindo um monte, mas as suas vidas no dia a dia é como sepulcros caiados, estão podres por dentro. Não dá prazer de conversar, não dá prazer de ouvir. A mulher adúltera, lembra? João capítulo 8. Essa mulher foi presa no adultério, foi levada até Jesus para ser o que, gente? Apedrejada. O que os fariseus queriam fazer com ela? Condenar. E eram aqueles que tinham se deitado com ela. Olha a hipocrisia dos fariseus. Todos haviam passado pela mesma cama com aquela mulher. E o que Jesus disse quando olhou? Olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que aconteceu com eles? Todos viraram as costas e foram embora. Sabe por quê? Porque esse evangelho, essas mentiras de uma santidade hipócrita, sem uma vida prática, genuína, que Deus nos chama, revela exatamente quem nós somos por dentro. Aleluia. Corações, corações. É por isso que nessa manhã o Espírito Santo está passando aqui, está sondando os corações de cada um de nós. Aleluia. Ele está vendo quem somos verdadeiramente por dentro. Meus irmãos, Jesus perdoa pecado, sim ou não? Sim. Sim ou não, gente? Sim. Amor, não distrai o pessoal não, meu bem. Não distrai o povo não. Não deixar de movimentar, senão a gente não consegue. Jesus perdoa o pecado. Mas a proposta de Jesus é: vai e não peques mais. O problema é que com esse evangelho hipócrita que nós estamos vivendo, a gente adotou a ideia da graça, da liberdade com a libertinagem. E a gente acha que a gente tem o direito de pecar e pecar e pecar e continuar pecando sem consequência. Ah, mas a graça ela veio, então a gente pode continuar cometendo os mesmos erros. Ah, a graça veio, então a gente pode continuar fazendo as mesmas coisas. Na essência do Evangelho genuíno de Jesus é: vá e não peques mais. Mulher, eu te perdoo, mas você vai e não peque mais. O verdadeiro arrependimento não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento é quando eu sei, eu entristeci o Espírito Santo. Como disse o salmista Davi no Salmo 51, Senhor, não retire de mim o seu Espírito. Quem verdadeiramente, gente, se arrepende, eles são aquelas pessoas que rasgam as suas vestes, se derramam diante de Deus em arrependimento e não volta a praticar aquele mesmo pecado, aquele mesmo erro. Quando há arrependimento, você chora, sente uma emoçãozinha e amanhã você está praticando tudo de novo. Isso não é arrependimento. Porque quando o verdadeiro evangelho entra dentro de nós, ele muda as nossas vidas de dentro para fora. Vira para alguém que está do seu lado e fala: o evangelho genuíno de Jesus, ele nos molda e ele nos muda de dentro para fora. Então você não pode continuar vivendo nos mesmos pecados, vivendo para o mundo com as mesmas práticas, mudando. Se converte em nome de Jesus. É o que a palavra de Deus está dizendo para nós hoje. Por que o apóstolo Paulo ele ensina sobre o velho homem e o novo homem? Por que Paulo está reforçando essa doutrina bíblica ensinada por Jesus através dos evangelhos? Porque nós precisamos abandonar, no despir. O que é no despir, gente? Arrancar. É arrancar. Quando você vai tomar banho, o que você faz? Você tem que se despir. Você tem que arrancar definitivamente a sua roupa. E o velho homem, a gente precisa fazer isso através da graça genuína de Cristo, através dessa novidade do Evangelho. Nós não fomos criados, meus irmãos, para sermos como o diabo. Nós não fomos feitos para sermos parecidos com o mundo. Nós fomos criados e feitos para sermos igual a Jesus. Quem está comigo, diga amém. Amém. E se nós somos criados para sermos semelhantes a Deus, significa que uma renovação completa não é apenas uma mudança de fora para dentro, mas é de mente e coração. Aleluia.
você aqui é: será que nós estamos verdadeiramente dispostos a mudarmos a nossa mente e os nossos corações para vivermos essa vida prática do Evangelho? Quem aqui está, diga eu quero. Eu quero. Quem deseja, diga eu desejo. Eu desejo. Meus irmãos, Jesus está voltando. Parece clichê o que nós sempre repetimos aqui. A volta de Cristo está mais próxima do que vocês imaginam. Muitos querem seguir Jesus, mas sem deixar os velhos hábitos. Muitos querem a bênção do dono, mas não querem o dono. Muitos querem adquirir bênçãos materiais, ainda nessa terra. Não há problema, não é pecado, mas não querem o dono da bênção. Muitos querem viver em Cristo, mas com os velhos hábitos. Não dá. Não dá. É impossível. Não é possível você viver uma vida plena em Cristo mentindo, com hábitos imorais. Não dá, meus irmãos. Não existe essa possibilidade. Não combina. Nós podemos aparentemente estarmos aqui lindos, como cristãos genuínos, mas Deus é quem nos sonda por dentro. Por isso que é uma palavra de reflexão. Mas o vinho novo em odre velho não funciona. Se você quer viver uma vida plena em Deus, precisa romper com tudo isso que te prende. Tudo que te prende, que te ata, que te impede de viver coisas grandes em Deus. Quantos entendem que Deus tem grandes coisas para nós? Diga amém. Será que você entendeu que Deus tem grandes coisas e coisas novas para nós todos os dias? O problema é que Ele quer colocar vinho novo em odres novos, mas a gente está resistente, igual que os fariseus hipócritas. A gente quer que Ele coloque vinhos novos em odres velhos. Não dá. Não combina. Dá rachadura, dá comichões, azeda o vinho, estraga o vinho. O Evangelho é novo, é novidade de vida, é tudo novo, é plenitude dele em todas as áreas das nossas vidas. Então começa a meditar em quais áreas da sua vida não flui, em qual área da sua vida não está fluindo. É no seu relacionamento, marido e mulher? Precisa consertar. Tem alguma coisa lá que precisa mudar. É no seu trabalho, o seu testemunho? Precisa dar testemunho. É mágoa que não foram liberadas perdão? Vai lá e libera perdão. São palavras que machucam, que ofendem? Vai lá e conserta. Caráter, roupa, práticas mundanas. O que é que está impedindo que o Espírito Santo deite novo vinho em odres novos? Não combina, não dá liga deitar vinhos novos em odres velhos. Aleluia. Não combina. Difícil da glória, pastor. É difícil. Alabar nesta hora. Pensar que é pesado. Difícil. Vivemos um mundo que tenta nos moldar, gente, o tempo inteiro. O mundo está tentando moldar a nossa fé. Sim ou não? O tempo inteiro. Dentro do sistema atual. Muitos querem o Evangelho adaptado e convincente. Por isso que a maioria das igrejas hoje, os cultos tem que ter entretenimento. Se não tiver show, se não tiver entretenimento, não é culto. Por quê? Os valores do mundo estão moldando a igreja. Mas não é o que Paulo fala em Romanos 12. Não vos conformeis, não vos moldem, não copiem, não deixem se levar pelas características de um mundo que tenta moldar o novo vinho, o vinho novo. Mas sejais o quê? Mudem a chave. Olha para alguém e fala assim: ó, muda a chavinha aí. Não se adapte aos velhos costumes, às velhas práticas. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então, meu irmão, para a gente finalizar, se você verdadeiramente quer viver um novo tempo de Deus, vamos lá, ano de 2025 só está começando. Se você quer viver novas experiências com Deus, se você quer
batam no peito, eu não tenho problema, eu sou santo. Eu estou sempre na igreja, eu oro, eu busco, eu faço. Mas no dia a dia sua vida não condiz com o que você está dizendo. O que você está dizendo ser. E o evangelho genuíno é novo, é novidade, gente. Todo dia tem novidade no evangelho. Todo dia Deus tem coisa nova para nós. Todos os dias Ele vem. Todos os dias Ele vem. Com novidade, com boas notícias, com palavras de fé, de promessa e de esperança. Mas Ele precisa tentar vinho novo em odres novos. E Ele nos chama aqui esta manhã para viver essa novidade de vida. Chega, não se conforme com essa vida vazia e medíocre, irmão. Chega dessa vida sem essência, sem plenitude, com essa casca grossa, corrupta, por um pecado que você vem alimentando há tantos anos, há tanto tempo. Tira isso em nome de Jesus. Abre mão disso. Paulo disse: você foi ressuscitado com Cristo, então você já deve abandonar o velho. Se já ressuscitamos em Cristo, não dá para o velho continuar. O velho não pode mais habitar em mim. Eu não posso viver mais à mercê do velho. O novo é o novo que precisa prevalecer. É o novo. O evangelho genuíno de Jesus não combina com coisas velhas, com passado amargurado, com pecado, identidade hipócrita, não combina. O evangelho de Jesus é renúncia. Você precisa estar disposto a ser moldado. O homem novo passa por um processo para ficar pronto. Deus quer nos moldar, nos amolecer, nos renovar, para que possamos conter o vinho novo. Quantos querem esse processo? Digam amém. Amém. É um processo. E talvez você até aqui não tenha entendido isso. Por isso que eu falo que a palavra de Jesus ela é linda, ela é perfeita. Não tem como a gente pecar, a gente só pega se a gente quer. A gente quer. A Bíblia manda a gente resistir o diabo e ele fugirá de nós. A palavra está sendo pregada. Você está sendo instruído. Essa é uma igreja bíblica. E nós sempre vamos falar que doa quem doer. Queira ficar com a gente ou não. Nós vamos pregar a palavra de Deus. A tempo, fora de tempo. Não importa. O nosso compromisso é com as Escrituras. É com a palavra. O Evangelho de Cristo não veio para consertar pequenos detalhes da nossa antiga vida. A palavra veio só para moldar, tirar ali aquele quebra-cabeça que está fora, aquela peça, e encaixar aqui. Não! Ela veio para nos transformar completamente. Não dá para encaixar um pouquinho aqui, encaixar um pouquinho ali, e a gente vai viver naquela vidinha. Não dá, gente! Ou a gente mergulha de cabeça nas Escrituras, na palavra, nesse Evangelho, ou a gente vai diretamente para o mundo, ou a gente vive a vontade da carne. A Bíblia diz que numa casa não pode habitar dois senhores, sim ou não? Sim. Ou habita Deus ou habita o diabo, gente. Ou a gente empresta a nossa vida, a nossa boca, as nossas ações para o diabo, ou a gente definitivamente entrega para Deus. Não dá para negociar. Por isso que muitos vivem nessa fé rasa, porque não querem essa mudança real. Querem ser crentes sem compromisso, querem ouvir a palavra, mas não querem aplicar na sua vida. Eu sou filho de Deus, mas aí você vai ver qual a característica de um filho. Ele anda como o pai, ele fala como o pai, ele pensa como o pai, ele sente como o pai. Ele é filho. Agora, como diz, eu sou de Cristo, mas não reflete a vida de Cristo. Que Deus derrame o seu vinho novo. Os odres velhos aqui, esta manhã começando aqui, com quem nos fala. Que a graça do Espírito Santo derrame o seu vinho novo em mim, começando aqui por mim. Quem deseja? Que Deus derrame o seu vinho em mim. Derrame, Senhor, nesse odre velho, nos hábitos velhos, nos pecados que eu ainda armazeno dentro de mim, que eu não quero deixar. Que a minha carne diz: não. A essa luta espiritual que eu quero fazer, eu não faço por conta da carne, por conta do pecado que está em mim. Mas hoje o Senhor nos encoraja. Abre mão dos olhos velhos para viver um novo tempo, uma novidade nele, através do novo Evangelho. Precisamos renovar.
Eu quero orar pela sua vida esta manhã. Oh, meus irmãos, feche os seus olhos todos, feche os seus olhos, não olhe para mim. Este é um momento de reflexão específica. Eu peço para que você olhe para dentro de você agora. Faça uma reflexão da sua vida. Analise se o homem é si mesmo, é o que a Bíblia manda. Faça essa análise de você. Quais são as áreas da sua vida que ainda é um outro e velho? Qual é a situação? Qual é a questão que você não decidiu abrir mão para que o novo vinho, para que o novo de Deus te restaure nessa área? Qual é a área especificamente que tem te atado, te paralisado de ser pleno ou plena em Deus? É uma reflexão. É uma reflexão para você meditar agora. O que te impede de ser transformado, de ser moldado no seu caráter, na sua vida? É você que vai falar com Ele. É você que vai falar com Ele. Porque a água do Espírito Santo de Deus está aqui nesta manhã. Este rio continua fluindo. Este rio continua fluindo para que o vinho novo dele tenha nomes novos. É isso que Ele quer, meus irmãos. Feche os seus olhos e comece a pensar. Qual é a área da minha vida? Ou quais são as áreas da minha vida